Nós estudamos já sobre 3 disciplinas espirituais, que foi sobre o jejum, sobre a oração e sobre a meditação. As disciplinas espirituais, como a gente já ouviu falar, são meios receptores da graça de Deus. É como um agricultor que prepara o seu terreno para receber a chuva. Só quem acredita que a chuva virá é quem de fato prepara o terreno e semeia a semente. Se você esperar a chuva para depois semear, não haverá colheita. Toda plantação, ela é um ato de fé. E as disciplinas espirituais são esse semear, é esse limpar o campo para receber de Deus as suas bênçãos. Não é por merecimento, a gente bateu isso na tecla várias vezes durante os nossos estudos. Não é porque você jejuma que Deus vai ficar em dívida com você. Nós, na verdade, temos uma dívida eterna com o próprio Deus, que foi paga por Jesus Cristo, e por sua graça fomos salvos. Mas todos nós, como cristãos, devemos, anseiamos e temos que anseiar por crescer e amadurecer dentro da vida cristã. E a forma que isso acontece é mediante disciplinas espirituais. Se você quer passar num concurso público, você só vai passar se você se disciplinar através do estudo. Você estuda, faz uma se você quer fazer uma faculdade, quer fazer um vestibular, quer se formar, é necessário você aplicar disciplinas de estudo, senão você não consegue. Na vida espiritual é da mesma forma. Nós falamos do jejum, que é a abstinência de comida em prol de você se banquetear do próprio Deus. Nós falamos sobre oração, que é a única forma que você tem de falar com Deus. Deus tem N formas de falar com você. Muitas formas Deus usa para falar com você, mas você falar com Deus só existe uma: oração. E falamos sobre a meditação, que é a arte de você conseguir concentrar toda a sua atenção em um único objetivo. O Senhor, você pega o texto, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Você consegue passar o dia inteiro pensando só nesse texto? A profundidade que é esse texto? Você dissecar esse texto, meditando, imaginando como é a vida da ovelha, do seu pastor, né? A provisão que o pastor traz à sua ovelha e como isso se aplica a você no seu dia a dia. Isso é meditação. É você gastar tempo em alguma coisa que você possa entender de forma mais completa, não de forma superficial. E hoje nós vamos falar de mais uma disciplina. A gente falou também que as disciplinas elas são individuais e tem disciplinas que são comunitárias. A que nós vamos falar hoje, ela abrange as duas coisas. Essa disciplina pode ser aplicada de forma pessoal e pode ser aplicada de forma comunitária, que é a disciplina da adoração. O que é e o que não é adoração? Eu gostaria que todos abrissem sua Bíblia no livro do evangelista João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 até o 26. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo de número 26. Diz assim o texto. A leitura que eu vou fazer já começa no meio da conversa, tá? Mas a gente vai contextualizar também. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, creia em mim, a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade. Porque esses adoradores é o que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu o que está falando com você. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração rápida. Senhor, estou diante da tua igreja, Senhor, nesse momento. Eu me coloco como um servo, Deus, completamente incapacitado e necessitado da tua graça, da tua misericórdia. Diante de um texto tão grande, tão profundo, Deus, fica muito nítido a minha pequenez, Senhor. Que o Senhor nos proporcione o teu Espírito Santo para que haja um entendimento correto desse texto, haja um entendimento correto, Senhor, da tua palavra, e que apenas a tua voz seja ouvida nesta noite aqui, Deus. Eu me coloco humildemente, Senhor, como um canal para ser usado pelo Senhor. Me ajuda, me socorre, e que teu Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração do teu povo nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acho que uma das palavras mais usadas dentro da igreja e dentro de todas as religiões é a palavra adoração. Mas o que consiste a adoração? O que é a adoração quando nós pregamos aqui, quando nós falamos vamos adorar, quando você se depara com o termo adoração no seu dia a dia, no seu meio, na igreja, o que você entende por adoração? Adoração é uma coisa muito difícil de se definir, porque ela não é uma coisa só. Como, por exemplo, oração. Oração eu consigo definir facilmente. A oração é você falar com Deus. É uma definição simplista. Só que adoração, eu não tenho como dizer, adoração é isso. Porque adoração não é uma única coisa. Ela é um conjunto de várias coisas. A gente vincula na igreja demais adoração ao louvor. Ao momento de louvor. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Eu tinha um pastor que ele ficava indignado se você falasse isso. Várias vezes ele repreendeu pessoas no púlpito da igreja que diziam assim: olha, vamos ficar de pé, agora nós vamos adorar o Senhor aqui. Aí ele dizia assim: e o que é que nós estávamos fazendo desde a hora que chegamos aqui? Ele ficava muito irritado. Só que, se eu pudesse resumir em uma pequena frase o que seria adoração, seria mais ou menos isso. A adoração, ela é a reação humana a uma iniciativa divina. Então, Deus faz algo e o ser humano reage àquilo que Deus fez. Certo? E isso pode ser chamado de adoração. Por exemplo, você contemplar com alegria a beleza divina em tudo que existe. O salmista, no Salmo 19, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: os céus, lembra que isso aqui é um louvor de adoração. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia declara isto ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite, sem discurso e sem palavras, mas a sua voz se faz ouvir em todos os confins da terra. Então, o salmista, ele olha para a criação, uma atitude divina, e ele tem uma reação diante disso, ou seja, ele está contemplando com grande beleza e alegria dentro de si. É a mesma coisa que você sente ao ver uma coisa bela, um pôr do sol. Você fica ali extasiado com aquela beleza. Ou se você gosta de arte, você olhar um quadro de Van Gogh, por exemplo, você
analisar a perfeição com que aquele pintor fez. A sua técnica, ela é distinguível de todos os outros pintores. Se você é uma pessoa que conhece as pinturas de Van Gogh, você saberá qual pintura é dele ou não, mesmo que você não a conheça, só pelo estilo, pelas pinceladas, pelo tipo da cor. Então, você estar extasiado diante de uma obra de arte. Existe, depois você pode pesquisar na internet, uma escultura de Michelangelo, de Teresa d'Ávila. Ela é uma escultura de mármore, mas ele fez de uma forma tão linda que é uma mulher com um véu transparente. Você consegue imaginar uma escultura de uma mulher com um véu transparente de mármore? Não tem véu. O véu é simulado pelo mármore. Então você olha assim, você está, poxa, eu não sei explicar como é que esse homem fez isso. Que beleza, que artista, que obra. Pronto, isso é um indício do que significa adoração. E é o que o salmista faz ao ver a criação divina. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que grandiosidade. É também o reconhecimento sincero da santidade de Deus e da condição humana. Isso também é adoração. Por exemplo, o salmista no Salmo 8, versículo 3 e 4, eu vou usar os salmos para que você entenda o que eu estou falando, né? O reconhecimento sincero da santidade de Deus e da condição humana. Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabelecesse, quem é o homem para que se lembre-se dele? E o filho do homem para que o visites? O salmista, ele se coloca no lugar de insignificância dele diante da grande criação e da iniciativa divina. Quando ele contempla as estrelas, a lua, o sol, o céu, ele diz: meu Deus, quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Isso é um reflexo de adoração. É você reconhecer, contemplar a beleza divina em tudo que existe, com alegria, com beleza, reconhecer a grandiosidade e a santidade de Deus e a sua pequenez e a sua pecaminosidade. Terceiro, é um repouso satisfeito e seguro na pessoa divina. O apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 8, versículo de número 33 até o 39, ele diz assim: quem trará alguma acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é que morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa alguma do presente ou do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é conhecido como a doxologia de Paulo. Doxologia é um canto de adoração. É Paulo reconhecendo a grandiosidade do seu Deus e do seu Senhor e descansando completamente, mesmo diante das mais terríveis dificuldades e adversidades que um homem pode enfrentar. Isso é adoração. Se repousar satisfeito. O que nos faz ir atrás do pecado é a insatisfação em Deus. Você só comete falhas e pecado porque você e eu não acreditamos que Deus é suficiente para nós. A origem do pecado é a insatisfação em Deus. Adão e Eva pecaram porque Deus não era suficiente para eles. E nós pecamos porque Deus não é suficiente para nós. E a adoração é justamente isso, é você repousar satisfeito e seguro no próprio Deus.
É uma vida de obediência sincera à verdade revelada de Deus. Adoração não é simplesmente cantar, é você viver em obediência a Deus. Ela pode ser pessoal e pode ser comunitária, como nós estamos fazendo aqui. Ela pode ser individual e pode ser pública. A adoração pública é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, qual é a diferença, por exemplo, de como funcionava a adoração no Antigo Testamento para a adoração do Novo Testamento? As pessoas tinham uma forma de adorar no Antigo Testamento e hoje nós temos uma outra forma de adorar. E esse texto que a gente leu vai colocar em xeque essas duas eras. Essas duas eras vão entrar agora em conflito. Para contextualizar você, esse ensino de Jesus Cristo com essa mulher é um dos mais poderosos e importantes da igreja cristã. E foi ensinado a uma pessoa. Tinha um pastor que dizia assim: tem pastores por aí que abandonam a mulher em busca de multidões. Jesus deixou a multidão e foi atrás de uma mulher para conversar com ela. Um dos ensinamentos mais profundos e misteriosos do cristianismo foi revelado numa conversa de Jesus com uma mulher na beira de um tanque. E por que é tão escandaloso uma coisa dessa? Meus irmãos, quando Davi era rei, ele foi um rei que unificou todas as tribos. Então, das 12 tribos se formou a nação de Israel. Embora tivesse as suas tribos, mas a nação como um todo lutava como uma única nação. Quando Davi morre, Salomão assume esse cargo de rei, dá continuidade a esse trabalho, porém o filho de Salomão, que foi um péssimo rei, gerou uma grande discussão entre as tribos, por causa que ele queria forçar ainda mais o serviço e o trabalho na vida dos súditos de Israel. E isso há um rompimento das tribos. Então, 2 tribos decidem seguir o rei e 10 tribos decidem nomear outro rei. Então, agora você não tem mais o Israel, você tem o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul é conhecido como Judá e o reino do norte é conhecido como Israel. A capital de Judá é Jerusalém e a capital de Israel é Samaria. Então, você tem uma nação completamente dividida, onde durante todo o livro dos reis, você vai ver um brigando contra o outro, um chamando reis de outro lugar para poder brigarem e tudo mais. Então, há essa ruptura da nação. O que acontece? Antes de Judá ser levado cativo para a Babilônia, muitos anos antes disso, o rei da Assíria sitia e conquista Samaria, a cidade de Samaria, a capital de Israel. E a forma como o rei da Síria colonizava as pessoas era o seguinte: ele chegava numa região, levava metade desse pessoal para uma outra região, pegava metade da outra região e colocava nessa. Ele queria não sei como nem a palavra, mistificar, né? Miscigenar as pessoas. Misturar. É uma mistura. Ele queria misturar pessoas. Então ele tirava de um e colocava no outro, tirava de um e colocava aqui. E Samaria foi tirado parte levada para um lugar e parte de outra nação foi colocada dentro de Samaria. O que, para o judeu, manchou e infectou a linhagem. Porque o judeu ele é muito cri-cri nessa questão da origem, da genealogia. Por isso você vai ver muita genealogia nos livros da Bíblia. Por isso que o judeu não se dava com o samaritano, porque ele dizia que o samaritano não é um povo escolhido de Deus, porque foi miscigenado. Não são mais puros, eles são impuros. O judeu, ele arrodeava o território de Samaria, às vezes andava 30 ou 40 quilômetros a mais, só para não passar dentro da cidade, porque se ele passasse, tinha que passar 7 dias aí fora da cidade, se purificando. Em contrapartida, Samaria também lava as mãos. Eu não quero conversa com vocês. E o que acontece?
O povo samaritano, ele reconhecia unicamente a Torá como livro sagrado. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Isso para eles era o único escrito sagrado que existia. Vão anotando, vão segurando essas informações. Somente o Pentateuco era o livro sagrado deles. Um dos reis tem uma ideia do seguinte: poxa, aqui em Samaria ainda tem gente que adora o Deus de Israel. E esse povo está querendo sair e ir para Jerusalém adorar. O rei de Samaria diz assim: poxa, o que é que eu vou fazer para manter esse povo aqui? Aí ele cria um lugar de adoração para o próprio povo de Samaria, que é no Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o monte onde Abraão constrói um primeiro altar quando ele entra na Terra Prometida. Se você for ler lá em Gênesis 16, quando Abraão coloca o pé na Terra Prometida, ele faz um altar. Os samaritanos dizem assim: pronto, é aqui, esse é o lugar onde deve ser adorado. Então o samaritano tinha o seu local de adoração, reconhecia apenas a Torá como escrituras sagradas e não se dava bem com o judeu. E nós estamos aqui diante de Jesus conversando com uma samaritana, uma mulher. A mulher não poderia conversar com o homem se não tivesse acompanhado do seu marido. E a gente vai ver que a mulher teve 5 aqui, né? Mas Jesus está conversando com essa mulher. E é aqui que começa, esse é o contexto, né, dessa conversa, para que você entenda o que é que está sendo conversado aqui. O versículo 19 diz assim: Senhor, Jesus revela que ela tem 5 maridos, teve 5 maridos e o que está agora não é dela também. Então era uma mulher realmente completamente mundana, longe dos princípios divinos, e Jesus colocava isso diante do rosto dela, jogou isso no rosto dela. Aí ela pega e diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. O que é que tem de magnífico nessa passagem? Lembra que eu disse que a única escritura sagrada para o samaritano era o Pentateuco? Ou seja, do livro de Josué para frente, eles dizem que isso não é inspirado, não é de Deus. Então, qual profeta essa mulher conhecia? Só Moisés. Para essa mulher chamar Jesus de profeta, o livro de Deuteronômio diz assim: olha, Moisés é o profeta, Deus dizendo, Moisés é o profeta que eu converso cara a cara. Depois dele virá um profeta como ele, que essa é uma das primeiras profecias messiânicas. Todo judeu acreditava: virar um profeta como Moisés. Virar o profeta como Moisés. Isso se referia ao Messias. Ele sabia que Deuteronômio estava falando do Messias. Então o samaritano, ele só tinha Moisés como profeta ou o Messias que viria. Porque os outros livros proféticos para eles não eram proféticos. Então quando ela diz assim: vejo que tu és um profeta, ela está dizendo assim: poxa, ele deixou ela confusa. Espera aí, vejo que você é um profeta e eu só conheço Moisés e só espero o profeta igual a Moisés, que é o Cristo. Aí ela joga a maior controvérsia teológica diante de Jesus entre o samaritano e o judeu. Ela diz: nossos pais disseram que nós temos que adorar nesse monte, no Monte Gerizim. Mas vocês dizem que é de Jerusalém o lugar onde deve ser adorado. Ela expõe essa controvérsia, no Monte Gerizim, onde Abraão constrói o seu primeiro altar na Terra Prometida, ou em Jerusalém, que é o templo construído por Deus, o templo construído por Salomão, por ordem divina, por autorização divina. Deus disse: escolherei esse lugar e porei nele o meu nome. Aí você tem os judeus que acreditam no restante dos livros, das profecias, dizendo assim: olha, Deus outorgou Salomão a construir esse templo, então aqui é o lugar de adoração. Aí Samaria não acredita nos outros livros. Não, a adoração é aqui. Abraão começou aqui. E aí? Ela jogou para Jesus essa pergunta. Alguns teólogos dizem que ela mudou de assunto, né? Jesus falou que chama teu marido. Aí ela disse: eu não tenho. Tu teve 5 e o que tem agora não é teu. Vixe, vejo que tu és profeta. Vamos falar sobre adoração? Esquece aí. Esquece aí a história dos casamentos. O pessoal disse que ela mudou de assunto rápido, né? Versículo 21, Jesus diz assim: mulher, creia em mim. A hora vem
e que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. A adoração do Antigo Testamento estava fundada em duas coisas. Primeiro, na localização. E segundo, no ritual tipológico, que apontava para o futuro cumprimento do Messias. Então, quando o judeu chegava diante do tabernáculo ou diante do templo para oferecer um sacrifício de adoração, que era um animal, isso era um sacrifício tipológico que apontava para Jesus Cristo. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi oferecido como sacrifício de propiciação, que era o que os judeus faziam em adoração no Antigo Testamento. Eu passei o ano pecando, levaria um cordeiro para morrer em meu lugar. Isso era um ritual tipológico de tudo que tinha no templo e no tabernáculo, era completamente tipológico. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença divina, que tem 7, como é o nome? O candelabro tem um outro nome. O castiçal significava a luz do mundo, Cristo como a luz do mundo. Então, tudo de adoração no tabernáculo e no templo apontavam para Jesus Cristo. Então, era a localização e a tipologia que fundamentava a adoração no Antigo Testamento. Jesus responde, em primeiro lugar, que esse tempo do cumprimento tipológico da adoração estava chegando. A adoração não seria mais estabelecida em um lugar fixo. Lembre, adoração no Antigo Testamento, um lugar fixo e tipologias que apontavam para Jesus Cristo. Jesus, quando conversa com essa mulher, disse: olha, chegou o tempo em que toda essa tipologia do Antigo Testamento está se cumprindo em mim. Então, vai chegar um momento em que não vai ser mais nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vamos para frente. Versículo 22. Jesus diz assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Poxa, será que Jesus estava dizendo que tudo que o samaritano acreditava era errado? Por que é que ele está dizendo que adorava o que não conhecia? O Deus da Torá não é o mesmo Deus dos judeus? Claro que é, só que eles pararam na Torá. A partir do livro de Josué e os livros proféticos, vai começar a se explicar como que vai ser cumprido tudo isso. E como eles pararam na Torá, eles adoravam de fato aquilo que eles não conheciam, porque eles não tinham acesso às outras profecias. Por isso que Jesus disse: vocês adoram aquilo que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Existia a profecia de que o Messias nasceria dos judeus. Por isso que ele vai falar, né? Por eles não crerem nos livros proféticos das Escrituras, os samaritanos não prosseguiram no conhecimento do cumprimento das profecias messiânicas de salvação. Adoração, você vai ver no final, sempre está vinculada a você conhecer. Você só adora aquilo que você conhece. Então, como é que você vai adorar o Deus de Israel se você não conhece a totalidade de suas Escrituras? Versículo 23. Mas virá a hora, aqui é o ápice da conversa, né? Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito. Talvez na sua Bíblia tenha em Espírito, né? Como é que está aqui? Em Espírito, com E minúsculo, né? Já houve a correção linguística ortográfica. É no Espírito, com E maiúsculo. Está falando do Espírito Santo de Deus. Adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai busca. A hora de fato já havia chegado. Entenda uma coisa, onde Jesus diz assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele não está falando que quem adorava no Antigo Testamento era falso e agora quem adora é novo. É o verdadeiro. Falso adorador e verdadeiro adorador existia tanto no Antigo como no Novo Testamento. Certo? Ele está só descrevendo que, de fato, os verdadeiros adoradores, na era cristã, a verdadeira adoração, eles adorarão o Pai no Espírito Santo. Por que ele está dizendo que o verdadeiro adorador, ele adora o Pai no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é o poder que revela o Deus infinito a você. Entenda uma coisa, você não conheceria Deus se Deus mesmo não quisesse se revelar a você.
E ele se revela a você mediante o Espírito Santo na sua vida. As pessoas lá fora dizem assim, esses crentes são muito besta, acham que pode conhecer Deus. Está correto. Mas ele escolheu se revelar a nós. E é por isso que nós o conhecemos. É por isso que Jesus disse que o verdadeiro adorador adorará o Pai no Espírito. O Espírito Santo o capacitará para que você o conheça. Você receberá a revelação divina mediante o Espírito Santo. Você o conhecerá e o adorará em Espírito, no Espírito de Deus. E depois ele diz que você o adorará em verdade. O que é essa verdade? Essa verdade ela foi revelada em Jesus Cristo, encarnada em Cristo, e foi escrita em sua palavra. Como o que é, resumindo, adorar o Pai em espírito e em verdade? Receber a revelação e o toque de Espírito Santo no seu coração, ao que Deus faz na sua vida, e conhecê-lo através da sua palavra, que é a verdade. Você não adora aquilo que você não conhece. Se você pegar uma pessoa que não conhece de arte e colocar ele diante de um quadro de Da Vinci, é a mesma coisa de você colocar ele diante de um meme do Facebook. Não há diferença nenhuma, porque ele não conhece. Só pode adorar a Deus quem o conhece, na sua palavra e pela revelação do seu Espírito Santo. O cerne da adoração, versículo 24, é o Senhor Deus. Ele quem determina como deve ser a adoração. E a adoração dele tem que ser no Espírito Santo e na verdade da palavra de Deus. Versículo 25 e 26, para encerrar esse texto, a mulher sabe, é interessante que a mulher diz assim, poxa, eu sei que o Messias, que é o chamado Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele anunciará todas essas coisas que você acabou de anunciar. Ó. Aí Jesus pega e diz assim, sou eu. Aí ela acredita e vai pregar para a cidade dela inteira. Ela reconhecia que aquilo que Jesus acabou de descrever, só o Messias poderia fazer. E isso declarou. E essa mulher sai de forma eufórica. Engraçado que ela diz assim, ela sai entrando dentro da cidade correndo e diz assim, encontrei um homem. Imagina os vizinhos dizendo, outro, pelo amor de Deus, já foi 5, né? Mas ela encontrou de fato um homem de verdade, o Messias encarnado, Deus homem. Adoração, ela é uma forma de viver. Todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, nós estamos em adoração ao Pai. É uma forma de vida. Adoração não é simplesmente um momento, ela é uma forma de vida. É em todos os momentos que nós adoramos a Deus. Paulo vai dizer, olha, ofereça o seu corpo diariamente como um sacrifício vivo, santo, agradável e aceitável diante de Deus. Seja no trabalho, seja na escola, seja no estudo, seja com a família. Tudo isso é uma ocasião para você adorar a Deus através da sua vida. Não é mais simplesmente no lugar. Claro que a gente vai falar sobre adoração pública também. A adoração coletiva na igreja é a coroação máxima desses momentos. Então você não vem para a igreja para adorar. Você vem na igreja para coroar o seu momento de adoração. É uma vida semanal de adoração e chega aqui, a gente vai compartilhar dessa adoração juntos. É o ápice da vida cristã em comunidade, adorarmos ao nosso Deus juntos. Vocês estão no dia a dia de vocês, no trabalho, na faculdade, na escola, vocês estão perto de pessoas que blasfemam contra Deus, que não querem saber nada de Jesus Cristo, né? Mas vocês se mantêm ali na sua integridade, adorando o seu Deus. E quando você chega aqui, todo mundo pensa igual a você. Nós adoramos o mesmo Deus. E isso é o momento da gente celebrar juntos a adoração divina. Isso é a adoração coletiva. O momento de culto sempre deve ser o mais especial da sua vida. Deve ser o momento máximo da sua semana. É esse momento que você vem aqui. Nele nós expressamos nossa adoração através dos louvores, da oferta que nós damos e da atenção que nós damos à palavra de Deus. É o momento máximo, mais bonito
mais esperado de todo cristão deve ser o momento em que a gente se reúne em comunidade para adorarmos ao nosso Deus. Para terminar, eu quero dar rapidamente 6 aplicações práticas de como você prestar a Deus uma adoração sincera, mais profunda, mais verdadeira. Primeiro, aprenda a praticar a presença de Deus diariamente. Gente, Jesus Cristo nos salvou por completo. Em todas as áreas da nossa vida. Quando eu penso nisso, eu só me lembro do filme do Titanic. Lá, quando a Rose está no final de sua vida. Lá naquele navio que estavam procurando o coração do oceano. E quando ela termina toda a história, um dos caçadores diz assim: poxa, a gente nunca encontrou nada sobre o Jack. Aí ela pega e diz assim: e nem deveriam. Ele só existe agora na minha mente. Mas hoje vocês sabem que houve um homem que me salvou de todas as formas que uma mulher poderia ser salva. Ela não salvou só em uma área da vida. Ela disse que ele salvou ela de todas as formas que poderia ser salvo. E Jesus Cristo nos salvou de todas as formas que nós poderíamos ser salvos. No nosso trabalho, na nossa família. A vida cristã não é uma vida de igreja. A vida cristã é uma vida de vida. É em tudo você irá refletir a sua vida cristã. Preencha o seu dia inteiro com louvor, com ação de graças, com oração. Isso é a vida em adoração. Segundo, desenvolva práticas que proporcionem a você a experiência de adorar mais, de formas mais profundas. Por exemplo, sempre que puder, chegue mais cedo na igreja. Faça aquela oraçãozinha maravilhosa. Medite um pouco na palavra. Ore. Fale com seus irmãos. Porque às vezes a gente chega na igreja, parece que nós estamos chegando numa coisa que é obrigado. Eu chego na hora que vai começar e saio um pouco antes de terminar. Poxa, é a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa família. Nós adoramos o mesmo Deus. Adoração envolve a completude do seu ser. O corpo, a alma e o espírito. Não é apenas o espírito que adora a Deus. É o seu ser, por completo. Então use o seu corpo como um instrumento de adoração. Seja cantando, seja aplaudindo, seja de mãos para o ar, seja prostrado de joelho. E, às vezes eu estou aqui tocando, eu vejo o pessoal, né, se dando ao máximo para conduzir a igreja em adoração. E tem pessoas que ou está assistindo o louvor, ou pouco importa quem é que está cantando, não quer saber, não quer participar disso. Poxa, seu corpo é um instrumento de adoração. Eu não estou falando para você endoidar aqui, correr, pular. Estou falando de você usar o seu corpo como isso. Seja cantando, solta a sua voz, canta com as pessoas. Está todo mundo batendo palma, bate palma junto. Nós somos uma comunidade e servimos ao mesmo Deus. Quando nós estamos aqui louvando, a intenção nossa é que vocês sejam contagiados com isso. Mas independente se daqui para lá não for nada, daí para cima tem que ir tudo da sua vida. Quarto, aprenda a absorver com gratidão e paciência distrações involuntárias, ao invés de se aborrecer e perder completamente o foco da adoração. Pode dizer assim: para que eu vou chegar mais cedo e ficar aqui sentado se tem uma barulheira medonha aqui? Não importa. O que importa é você manter sua concentração diante de Deus. Eu sei que a gente falha nisso. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Poxa, vamos tentar, né, passar as músicas, o som, as coisas antes que o pessoal chegue, para que todo mundo fique em silêncio, um louvorzinho tocando. Entendo. Mas isso não deve ser motivo para distrair a sua atenção a Deus. Você veio para cá com um objetivo: cultuar e adorar o Deus que salvou sua vida. Então, que nós possamos aprender a fazer isso com muita responsabilidade. Quinto, às vezes devemos prestar a Deus um sacrifício de louvor, mesmo não estando no clima.
Às vezes você chega aqui destruído, destroçado, cansado, semana difícil de trabalho. Se pudesse ficar em casa, descansando, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas você veio. Então, se você veio, meu irmão, ofereça um sacrifício de louvor. Você não precisa estar completamente feliz para prestar a Deus uma adoração. Muitas das adorações que nós vemos nos Salmos são de pessoas em estado de tristeza profunda. Minha cama, as minhas lágrimas me servem de mantimento todos os dias. É uma pessoa que está adorando a Deus falando isso. Por último, sempre que puder, procure situações e oportunidades para adorar a Deus em comunidade. Estar aqui, nesse lugar, nesse momento, tem que ser o momento mais agradável e feliz da sua vida. Você tem que fazer isso aqui com muita alegria, com muita felicidade. Sempre que puder, venha adorar a Deus na igreja, em grupo, com a sua família, com seus filhos, com sua mãe. Para finalizar, a adoração começa com uma expectativa santa e termina com obediência santa a Deus. Se a adoração não nos impele a uma obediência mais intensa, então não houve adoração. Esse momento que a gente vive aqui deve nos impelir a viver uma obediência santa a Deus. Sermos crentes mais obedientes. Senão, não existe adoração.